Tudo bem, oitavo ano? Voltei, hein, hoje com aquela correção que eu tinha falado para vocês. Vocês fizeram atividade? Espero que sim, hein? Não me decepcionem. Ó, essas páginas aí, da 49 até 54, que fala sobre cordel. Dessa vez eu falei para vocês que a gente vinha interpretando o cordel, né? Que toda a parte de característica, toda a parte de visual, vimos na aula anterior. Falamos sobre, conhecemos vários cordéis, né? E aí hoje a gente vai efetuar essa correção. Caso não tenha feito, né? Aconteceu alguma coisa, não deu tempo durante a semana de vocês produzirem, o que vocês vão fazer? Não vão copiar minha resposta, né? Vocês vão pausar o vídeo de vocês. Tem uma pausa, façam aí a atividade e depois despausem o vídeo para corrigir. Vamos ficar combinados assim? Vamos, vou confiar em vocês, hein, galerinha? Não vão me decepcionar. Então, vamos lá, deixa eu dar uma minimizada aqui na minha câmera para ficar melhor. Então, aqui nós temos na primeira página, né, que se trata da página 49, uma imagem desses folhetinhos, tá bom? E aí a gente presta bem atenção no visual dele, para a gente ver o que está sendo pedido nessa questão. Aqui, ó. A número 1 diz assim: o que essa imagem retrata? Então, vamos voltar na imagem. E aí, o que ela retrata? Os nossos livrinhos de cordel, né? Então, os livrinhos de cordel estão expostos aí. Você conhece esses textos? Bem, não vai dizer assim que não conhece, né? Vocês não podem ser familiarizados, mas na aula passada nós conhecemos vários textos de cordel, tá bom? 2. Observe os títulos dos folhetos e qual deles você achou mais interessante. Então, nesse caso aí, né, vai ser uma resposta pessoal, na qual vocês vão ler os títulos de cada cordel e ver qual é o mais interessante. Ó. A moça que virou cobra, a filosofia do peido, e aquele ali está um pouquinho apagado, não consigo ler. Não sei se na apostila está melhor. O fim do mundo está próximo. Discussões de um fiscal com uma foteira. O malandro e a piniqueira. Aí esse aqui também está meio apagadinho. Deixa eu botar aqui. Esse aqui também está meio apagadinho. A intriga do cachorro com o gato. O romance do pavão misterioso. E aí cada um de vocês, né, vai colocar aí na apostila de vocês qual achou mais interessante. E aí, depois disso, vai dizer que história você imagina que é contada. E aí, desse título que você achou, desse título desse cordel que você achou mais interessante, você vai pensar o que se trata essa história, tá bom? Ah, professora, mas aí não cabe em uma linha, não tem problema. Você coloca no caderno, responde no caderno do que se trata, né, a história. 3. Nesta unidade, você vai estudar a literatura de cordel. O que você já sabe sobre esta forma de arte popular? Bem, essa ficou fácil, porque nós falamos sobre ela na aula passada, tá bom? E aí você pode colocar toda a parte que nós comentamos, que nós conversamos na aula passada da ideia do cordel. E aí, quem lembra? Vamos falar um pouquinho do que é o cordel, para a gente poder conseguir colocarmos aí, né? Não é nada difícil. O que é um cordel? Vamos pensar. Nós falamos que ela tem o quê? Vamos começar assim, né? Ela é composta de estrofes e versos, que pode ser versos de 6, de 8, de 10. Nós vimos até 4 e 7, né? Nos exemplos que eu dei. Que tem personagem principal, que tem um ambiente, né? Que tem um narrador, seja ele em primeira, seja ele em terceira. E aí você pode dizer a ideia da rima, né? Que pode ou não apresentar rimas, tá bom? E aí aqui está nosso gabarito, que na verdade a 2 e a 3 acaba sendo uma pessoal, e a 1, né, é os livretinhos de cordel. Isso aí é só a gente olhar para o exemplo que a gente mata. Perfeito? Então agora vamos dar andamento na correção
E aí tem um soneto que foi colocado na nossa apostila, lá na página 50, que é As Aventuras de Dom Quixote em versos de cordel. Então, vamos acompanhar a leitura. Era um pobre camponês que o seguiu a contento. E Sancho Pança era o nome do tão simplório alimento promovido a escudeiro, escanchado num jumento. Dom Quixote prometera prêmios de grande valor, se em uma das batalhas se tornasse vencedor. De uma ilha ele faria Sancho seu governador. Ah, perfeito, né? Ah, professor, me diz o que é essa palavra aqui, escanchado? É quando a pessoa está montada no cavalo, né? A pessoa entra no cavalo e aí ele fica com a perna para um lado e a perna para o outro, né? Para poder cavalgar. É isso aí. Continuando. Sancho partiu, iludido, com Dom Quixote pelo mundo. Era um sujeito baixinho, que tinha um bucho rontudo, um espírito ainda bruto, da inocência oriunda. Então seguiram um caminho, cruzando muitas paragens, cada qual mais satisfeito observava as imagens, que a brisa soprava, leve, nas mais bucólicas paisagens. Num campo de trigo havia uns moinhos importantes, mas Quixote, ao vê-los, teve pensamento delirante e gritou: Veja, escudeira, são mais de 30 gigantes. Como cavaleiro andante, faça a maior das proezas. Extermino esses gigantes. Destruo suas fortalezas e depois me aproprio de todas as suas riquezas. Sancho disse: Nobre amo, posso lutar a contento? Mas não vejo um só gigante ou qualquer mau elemento. Cada gigante não passa de um moinho de vento. Quixote armou-se da lança, tomando-lhe a dianteira, já pronto para atacar. Partiu com toda a carreira, olhando Sancho, indeciso, pensou por esta maneira: Sancho está enfeitiçado. Eu devo lutar sozinho? Para ele, cada gigante é apenas um moinho. Eu creio que foi magia de um inimigo mesquinho. Empunhando firme a lança, cavalgava o Rocinante, esporeando o cavalo, que já estava ofegante. Atacaria um moinho como se fosse um gigante. Um vento soprando forte move as velas, e então Quixote, com a lança presa, Dom Quixote se levanta, e eu acho que ficou um pedaço faltando aí, né? Ficou com uma lança presa, Don Quixote não ficou faltando. Deixa eu ver aqui rapidinho na minha apostila para ler para vocês. Ó, tá aqui, achei. O vento soprando forte move as velas e então Quixote, com a lança presa, vê-se em má situação o moinho e o arremessa com toda a força no chão. Foi esse pedaço que ficou faltando. Dom Quixote se levanta e ataca insistentemente. Tal legítimo cavaleiro comporta-se bravamente, mas o moinho o derriba no chão duro novamente. Já Sancho parte em socorro quando o amo, enfurecido, fala, mordendo os bigodes. Se um feiticeiro metido não os tornasse em moinhos, eu os tornaria vencidos. Eu teria vencido. Aí a imagem, né, que está no nosso cordel. Agora podemos, né? Número 1 fala assim. Após ler o poema, você identificou se já conhecia a história nele narrada? Se já conhecia, comente onde e como a conhecia. Bem, aí também acaba sendo uma resposta pessoal, para saber se alguém se identificou com o texto. E aí eu posso dar uma colinha para vocês, né? O cordel trata da aventura vivida por Dom Quixote, né? A história de Dom Quixote. Quem não sabia ou quem
assim, de repente até reconheceu os nomes dos personagens e não sabia a história narrada de Dom Quixote. 2. O poema lido é um trecho de um poema de cordel. Você já leu outros poemas de cordel? Ah, esse aí não é opcional, não. Vai dizer para mim, professor, a resposta pessoal vai dizer que não. Mas na aula passada, né, vocês e eu lemos vários cordéis. Então aí você já pode colocar que você leu. E aquele espertinho que faltou o vídeo, não assistiu o vídeo de cordel da explicação antes desse, vai botar não. Mas vai voltar no vídeo anterior para poder assistir, porque é muito importante, tá bom? Aí tá nosso gabarito, né? Ambas são resposta pessoal, mas de qualquer forma, né? Aqui, ó, a história, ó, aventuras vividas por Dom Quixote, tá bom? Aqui novamente o nosso cordel. E aí eu tenho o número 3. Trata-se. O gênero poema de cordel narra histórias em versos rimados. Os cordéis têm sua origem em narrativas orais da Idade Média e, com o tempo, passaram a ser impressos em folhetos. Ah, quem são os personagens do poema de cordel que você acabou de ler? Então, vamos voltar ao nosso poema. A gente achar os personagens. Ó, As Aventuras de Dom Quixote. Então, aqui eu já sei, né, que trata de um personagem. E esse Sancho Panza, que está em letra maiúscula, é, né, o outro personagem. Ok? Professor, eu botei o escudeiro, mas aí como o escudeiro aqui se refere ao Sancho Panza, Pancho Panza, vocês podem colocar o Sancho Panza e entre parênteses, né, como escudeiro. Não tem problema. É possível identificar quando e onde os fatos narrados acontecem? E aí? É possível? Ah, era um pobre camponês que o seguiu a contento. Sancho Panza era o nome dado ao simples elemento, promovido a escudeiro. Dom Quixote prometera prêmios de grande valor se uma das batalhas tornasse vencedor. De uma ilha, ele faria Sancho um governador. Sancho partiu iludido com Quixote pelo mundo. Era um sujeito baixinho de triste busto. Aí ele começa aqui a desenvolver, né? Aqui, ó. Observava as imagens com a brisa soprava, leve, nas mais bucólicas paisagens. Então ele estava indo para um lugar simples, né? Ele fala bucólicas paisagens e natureza, né? Essa história é narrada em primeira ou terceira pessoa? Ó, vamos voltar lá no texto. Vamos ver qual é a marca que ele tem. Ah, era um pobre camponês que o seguiu a contento. Né? Então, aqui ele é narrado em terceira pessoa. Todo cordel é narrado em terceira pessoa. O que isso indica em relação ao narrador? Se é terceira pessoa, ele não participa da história, né? Então, aqui são os personagens, ó. Dom Quixote e Sancho Panza. É possível identificar os fatos narrados? Aí ele fala, o tempo não aparece definido com precisão. Os fatos ocorrem em bucólicas paisagens. E a história é narrada em terceira pessoa, porque ele não participa dos fatos. Perfeito? Vamos ao 4, então. Leia algumas informações sobre o personagem Dom Quixote. Quixote esforça-se para mostrar que é um autêntico cavaleiro.
No trecho lido, em quais de suas falas ele busca confirmar esse comportamento? Agora eu peguei vocês. Aqui não começou ainda, né? Aqui ele já fala. Num campo de trigo havia uns moinhos importantes, mas Quixote, ao vê-los, teve pensamentos delirantes. E gritou: Veja, escudeiro, são mais de 30 gigantes. Como cavaleiro andante, ó, isso aqui é uma parte. Vocês podem tirar isso aqui. Né? Como cavaleiro andante é um. Ó, outro verso, ó. Faça a maior das proezas. Outro verso. Vamos lá. Partiu. Ah, acho que aqui também não tem. Hum, aqui. Ó, se um feiticeiro metido, ó, aqui é outro. Esse também dá, né? Ó, se um feiticeiro metido não se tornasse em ruins, eu os teria vencido. Tá até entre aspas. Esses versinhos aí, esses três últimos, vocês podem tirar também. Perfeito? Vamos conferir o gabarito? Vamos lá, né? Que já se esforce para mostrar quem é o autêntico cavaleiro. No texto dizem quais de suas falas. Eu não fui saber. Isso, No trecho do poema, qual das perigosas batalhas imaginadas por Dom Quixote é narrada? Qual é as batalhas aqui? Aqui, vamos lá. Aqui, vamos achar, né? Ó, ele fala os mais bucólicos. Tá aqui. O moinho. Destes são mais 30 gigantes. Aqui no campo com trigo havia os moinhos importantes. Então é aqui, é nessa estrofe aqui, né? Dos moinhos importantes. Ó, a pergunta trata da batalha. Ó. No trecho lido do poema, para qual das perigosas batalhas imaginava por Dom Quixote narrada? Né? Ele conta até que é interessante porque ele está imaginando, né? Aqui ele acha que ele até fala aqui, né? Pensamentos delirantes, ó. Mas Quixote, ao vê-los, teve pensamento delirante. Ele viu tinha os moinhos e, na verdade, ele achou que eram gigantes, né? E não eram os moinhos. Então, aí, a mente que ele acabou imaginando uma coisa, mas, por a verdade, era outra. Agora sim, aqui o gabarito, ó. Mostrar que é um tênis cavaleiro, ó, como um cavaleiro andante, passa a maior das proezas, eu devo lutar sozinho, seu feiticeiro metido. Tirando um desses aí já tá bom, tá? E B, no trecho lido do poema, qual das perigosas batalhas imaginadas? Aqui, ó, o ataque ao moinho de vento que ele imaginava ser perigoso gigantes. Sim. Qual foi a atitude de Dom Quixote após Sancho Panza lhe mostrar a visão que tinha dos moinhos? E aí? Ó, vamos voltar lá, onde ele mostra. Aqui, ó. Eu devo lutar sozinho? Para ele, cada gigante é apenas um moinho. Eu creio que foi magia de um inimigo mesquinho. Ah.
Empunhando firme a lança, cavalgava rocinante, esporeando o cavalo que já estava ofegante. Atacaria um moinho como se fosse um gigante. Então, aqui, na verdade, ele continua atacando, né? Ele armou e foi atacar, né? Mesmo sabendo que não era o gigante, sim o moinho. 6. Mesmo após ter sido lançado à distância, Dom Quixote não admitiu seu escudeiro. Tinha razão em relação aos moinhos. Por que ele age dessa maneira? E aí, por que vocês acham que ele age assim, dessa forma? Ele, na verdade, ele não muda de ideia, né? Ele acha que não são os moinhos, né? Ele acha que são guerreiros, e ele tem certeza disso, né? Que ele é atacado lá pelos gigantes, que na verdade não é, né? Ele acha que é os feiticeiros, feitiçaria. Aqui, ó. Qual foi a atitude de Dom Quixote após Sancho Panza lhe mostrar a visão? Quixote não desistiu da luta, armou-se e decidiu lutar sozinho. Mesmo após ter sido 6, mesmo após ter sido lançado à distância, Dom Quixote não admitiu que seus escudeiros tinham razão em relação aos moinhos. Por que ele age dessa forma? Ele não muda de ideia porque tinha certeza de que tinha atacado o gigante e que um feiticeiro os havia transformado em moinhos. Delirou, Don Quixote, né? Aqui eu tenho a 7, que fala assim. O poema é iniciado com a apresentação de Sancho Panza, que passou a ser escudeiro de Dom Quixote. Que promessas o cavaleiro fez a Sancho para que ele se tornasse seu escudeiro? Vamos lá, vamos descobrir qual foi os prêmios que ele deu. Que ele ofereceu, né? Era um pobre camponês que o seguiu a contento. Sancho Panza era o nome de tão simplório elemento promovido a escudeiro, escachando no jumento. Don Quixote prometera, ó, o que ele prometeu, prêmios de grande valor. E se uma das batalhas se tornasse vencedor de uma ilha, ele faria Sancho seu governador. Ainda faria ele virar governador, né? Malandro ele, benção. Comprando carro, aí nosso gabarito, ó, prometeu prêmio de grande valor, também ser um governador. Leia as seguintes informações sobre a função dos escudeiros. Quem eram os escudeiros? Na Idade Média, um período da história da Europa, havia os cavaleiros medievais, homens considerados heróicos e perfeitos, que passavam por situações perigosas para defender o bem e vencer o mal. Eram homens corajosos e leais que serviam aos senhores feudais. Cada cavaleiro tinha um escudeiro que o acompanhava em torneios e batalhas. O escudeiro tinha a missão de ajudar o cavaleiro em tudo o que precisasse, inclusive realizando deveres, como polir as armaduras e armas. Nas viagens, era o escudeiro quem levava cavalos e armas substitutos, tratava dos ferimentos do cavaleiro ou afastava-o de perigos caso fosse ferido. Em muitas situações, o escudeiro ia à batalha com seu cavaleiro e lutava ao seu lado. Opa, vamos lá? De acordo com essas informações, quais as características a seguir um escudeiro deveria ter? Bem, acho que essa primeira não dá nem para discutir, né? Porque, pô, fez coisa pra caraca, tem que ter uma mera de disposição, né? E tinha medo? Claro que não. Tinha força? Óbvio, né? Que ele tinha força. Tinha agilidade? Também é óbvio. Muitas coisas ele fazia. E destemor? Também, ele era destemido também, né? Perfeito? Vamos continuar vendo agora o nosso gabarito. Olha lá, só o medo que a gente não marcou. Estamos chegando na última página. Vamos lá, hein? B. Você leu que em muitas situações o escudeiro ia à batalha com seu cavaleiro e lutava ao seu lado. Isso acontece na história lida por quê? E aí?
Claro que não, né? Por que não acontece isso? Porque o Sancho ele já percebe que Dom Quixote está delirando, que ele está surtando, que na verdade, e ó, a gente vê isso aqui, ó, quando ele percebe isso, ó. Ai, tá aqui. Ih, passei demais. Ó, Sancho está enfeitiçado, eu devo lutar sozinho. Para ele, cada gigante é apenas um moinho. Eu creio que foi magia de um inimigo mesquinho. Aqui nessa estrofe, né? O Dom Quixote que acha que o Sancho que está enfeitiçado, mas na verdade não é isso, né? O Sancho ele percebe que o Dom Quixote está vendo coisas onde não existe, né? Perfeito? Então, voltando. Próximo. Em que verso do poema vemos Sancho exercendo sua função de escudeiro? Ah, agora eu quero ver. Olha aí, eu vou até ser boazinha com vocês. Eu vou deixar aqui, ó. Aí, aqui está a resposta. E aí? Olha aqui, ó. Dom Quixote. Eita, passei demais. Passei para a primeira. Dom Quixote se levanta e ataca insistentemente tal legítimo cavaleiro. Comportava-se bravamente, mas o moinho o derriba. No chão duro, novamente. Já Sancho parte em socorro, quando o amo, enfurecido, fala mordendo os bigodes. Achamos, né? Aí. Então tá aí, nosso gabarito na primeira, né? A resposta ali, ó. Em muitas situações, o escudeiro ia à batalha com o seu cavaleiro e lutava ao seu lado. Isso acontece na história lida, não, né? Por conta do delírio aí do Dom Quixote. E na B, ele pede para tirar do poema, né? Essa função aí de escudeiro que o Sancho tinha lá. Já Sancho parte em socorro, ajuda, né? 9. Como o próprio título diz, As Aventuras de Dom Quixote em Versos de Cordel é um texto escrito em versos, ou seja, um poema. Os poemas em cordel são organizados em estrofes. Por quantos versos é composta cada estrofe do poema? Então, aqui no nosso poema, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 6, é uma sextilha, né? Composto de 6. Olha lá. 6 versos. Ah, professora, eu não coloquei o 6, mas eu botei sextilha. Ok, perfeito. 10. Releia a primeira estrofe do poema. Era um pobre camponês que seguiu o contento, a contento. E Sancho Pança era o nome de tão simplório elemento, promovido a escudeiro, escanchado num jumento. O cordel é um tipo de poesia popular de tradição oral. Nesses poemas, usam-se rimas simples para facilitar a memorização. Sublinhe nessa estrofe as palavras que rimam entre si. Então, vamos lá. Camponês, contento, nome, elemento, escudeiro e jumento. Ó, eu tenho dois pares, né? Contento. Ó, camponês, contento, nome, elemento e temos aqui também o jumento. Contento, elemento e jumento. São esses as rimas. Em quais versos ela ocorre? Segundo, quarto, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é o segundo, o quarto e o sexto.
Esses são os versos, segundo, quarto e sexto. Releia as demais estrofes do poema e verifique se as rimas acontecem também nos mesmos versos. Então, vamos lá, um outro pedaço aqui. Aqui. Firme lança, rancinete, cavalo ofegante, moinho gigante. Muito bem, rancinete, ofegante e gigante. Enfeitiçado, sozinho, gigante, moinho, magia, mesquinho. Então, é sozinho, moinho e mesquinho. Então, acontece assim, na segunda, na quarta e na sexta estrofe. Verifique que a rima acontece também nos mesmos versos, sim. Então, lá no texto, dá as rimas sublinhadas, os versos, segundo, quarto e o sexto, e releia as demais estrofes para ver se tem a mesma característica de quantidade de versos, né? De rima. Aí ele bota ali que sim, e a rima se repete no segundo, no quarto, nos 6 versos. Nós vimos isso aí. Perfeito? E aí eu vou deixar agora essas páginas para vocês fazerem. 55, 58 até 62. Então, não é 55, 58 e 62. Não são 3 páginas, né? É da 58 até a 62. Tá bom? E aí vocês vão fazer e na próxima aula eu vou efetuar a correção. Perfeito? Beijos e até a próxima aula.